Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para o meu pedaço de mato. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante para todo mundo que tem qualquer plantinha aí na sua casa. É muito importante que vocês aprendam isso, que vocês entendam como funciona. Porque, infelizmente, aqui pelo Instagram, eu não consigo ajudar muito mais do que eu faço. Mas você entendendo isso, já a maior parte dos seus problemas vai estar solucionado. Hoje eu vou falar sobre controle de pragas. Por que eu preciso falar sobre o controle de pragas e por que é importante que você assista esse vídeo? Recentemente eu fiz um post aqui mostrando uma das principais pragas que aparecem aí na sua horta. Cochonilha, pulgão, mosca minadora, formiga, lesma, enfim. Uma série de coisas que talvez você já tenha visto por aí, e como eu recebi uma série de mensagens, as pessoas têm visto isso com frequência na horta. Mas hoje eu tô aqui para fazer uma analogia para que você entenda melhor como as coisas funcionam. Pensa que as plantas são como se fossem seres humanos, como se fosse nós. A gente sabe que quando a gente fica doente, a gente vai no médico e ele passa algum remédio para a gente tomar, a gente toma aquele remédio para ficar melhor, mas sempre tem um fundo, sempre tem uma causa. A gente combate o sintoma, que é tomando remédio, mas a gente tem que entender a causa para que aquilo não volte a ocorrer, porque senão a gente nunca vai ficar bom de verdade. Geralmente, essa causa está associada a melhorar a alimentação, dormir melhor, praticar atividade física e uma série de coisas que a gente está cansado de saber. Por que eu estou te falando isso? Porque com as plantas não é diferente. Da mesma forma que a gente precisa se alimentar melhor, as plantas precisam de um solo sempre adubado. As plantas precisam ter acesso aos nutrientes para que elas não fiquem fracas e para que elas não apresentem pragas. Da mesma forma que a gente precisa dormir bem, praticar atividade física, o ambiente que as plantas estão precisa ser um ambiente saudável. E geralmente isso está associado a um ambiente arejado, a um ambiente com a quantidade de sol ideal, um ambiente em que tenha luz solar, que tenha sol direto, um ambiente em que não tenha água em excesso, que não tenha água em falta. Então é importante o equilíbrio do sistema. Pragas é um sinal de desequilíbrio. Quando elas aparecem em pequena escala, quando elas aparecem pontualmente, isso significa uma pequena coisa, que não vai ser um grande problema. E, em geral, se for em pequena quantidade, você não precisa se preocupar muito com isso. Você às vezes vai precisar apenas remediar, ou seja, aplicar um remédio. Agora, quando a coisa se torna recorrente, quando é com frequência e quando é com grande escala, que coloca a sua produção em risco, é sinal de que alguma coisa está dando errado com o seu sistema e ele está desequilibrado. Isso significa que você precisa prestar mais atenção, porque infelizmente aqui pelo Instagram eu não consigo te ajudar mais do que eu faço. Tá? Então é muito importante que você, ao observar o desequilíbrio do seu sistema, geralmente apontado por excesso de pragas, as pragas com recorrência, um número muito grande de pragas, é você observar o local que está. Será que está arejado o suficiente? Será que solta o suficiente? Será que eu estou regando demais? Será que eu estou regando de menos? Será que esse adubo que eu estou usando está funcionando? Será que a adubação não está muito pouca? Será que eu não preciso adubar mais? Esse é o verdadeiro segredo, você entender que as coisas para estar bem tem que estar em equilíbrio. Com equilíbrio, as plantas não vão estar infestadas de praga, as plantas não vão estar feias. Por que isso? Porque quando a gente planta em vaso, que é o meu caso e o caso de muitos de vocês, a gente está limitando ali o acesso das plantas ao vaso. Elas não têm como andar e buscar nutrientes em outros locais. E diferente da natureza, que às vezes com frequência cai folhas, morrem animais, que ao longo prazo vão virando adubo, vão virando nutrientes, as raízes têm mais acesso, elas têm um espaço menos limitado, elas conseguem se ajeitar. Quando a gente traz essas plantas para dentro da nossa casa, a gente se torna responsável por elas e a gente tem que fazer esse papel de suprir as necessidades delas, tá? Então entenda, você precisa manter esse solo adubado, você precisa manter as suas plantas com sol suficiente, a água da maneira correta, de acordo com o cultivo. Estando em equilíbrio o sistema, dificilmente você vai apresentar problemas. Dificilmente a sua planta vai estar infectada por pragas. Dificilmente isso vai ser algo que você não consegue controlar, que fuja do seu controle. Então presta atenção na lição talvez mais importante que eu já te dei. O equilíbrio do sistema é a coisa mais fundamental para o sucesso na sua horta.